Guitarrinha, hoje a sua companhia sou eu. Não só eu, mas todos os torcedores vascaínos ligados aqui nesse AV News e também a nossa companhia que nós vamos ter já já. Muito boa noite para todo mundo. Jéssica Dias aqui na área com vocês. Hoje um AV News especial. Calma, você não está vendo Flávio Dias por aqui, porque hoje é aniversário do Flávio. 52 anos de idade, com carinha de 50 e ânimo de 51, segundo o próprio Flávio Dias. Então ele está merecidamente descansando, comemorando o aniversário. A gente vai até tentar descobrir o que o Flávio fez hoje de bom, hein? Furo de notícia exclusivamente para você que está ligado aqui nesse AV News. Então fica comigo, não é porque o Flávio não está aqui que esse AV News vai ter menos informação, menos notícia, comentário, opinião. Já começo pedindo seu like, sua curtida, seu comentário, a sua opinião, a sua interação, que você envie o link para os seus grupos e ajude a gente aqui na divulgação. Ativa o sininho para receber notificação de quando chegar vídeo novo aqui no canal. E, muito importante, se inscreve aqui no canal Atenção Vascaínos. A sua inscrição faz toda a diferença. Talvez você olhe ali um número fechado e fale, não vai fazer diferença nenhuma eu seguir ou não. Siga e seja inscrito aqui no canal Atenção Vascaínos. Se também não nos segue, nos siga nas demais redes sociais. @avascaínos. Um dinheiro extra é sempre muito bem-vindo, não é? Você sabia que pode ter saldo disponível em sua conta do Fundo de Garantia por tempo de serviço? A antecipação do saque aniversário é uma nova modalidade de crédito para o trabalhador que tem carteira assinada em conta ativa ou saldo em conta inativa. Antecipe as parcelas do seu saque sem se comprometer com dívidas mensais, pois o desconto é anual e feito diretamente no saldo do Fundo de Garantia. Vantagens? Fácil contratação, sem burocracia, não pesa no bolso, sem parcelas mensais e taxas muito pequenas. Consulte seu saldo no aplicativo FGTS da Caixa Econômica e depois entre em contato com drcred.net/FGTS para uma simulação ou pelo WhatsApp 021 99756 1562. E você que já fez o resgate uma vez, pode fazer em mais parcelas de novo. Garanta seu adiantamento do Fundo de Garantia. Agora sim, além de todos vocês, companhia hoje do Emerson Rocha aqui com a gente nesse AV News. Emerson Rocha, depois de uma classificação na Copa do Brasil, com futebol, mais ou menos. Aquele joguinho suado, vitória magra por 1-0. Vasco, essa manhã, treinou lá mesmo no interior de São Paulo. Na sequência, vem para o Rio de Janeiro. Amanhã já tem treinamento, entrevista exclusiva com Anderson Conceição, janela aberta, janela para a imprensa. E no domingo, clássico com a equipe do Flamengo. Eu vou ser direta já para te dar o boa noite, porque aqui é sem enrolação. Aqui é estilo Flávio Dias. De 0 a 10, qual o seu nível de preocupação nesse momento para esse jogo? Boa noite, Emerson. Boa noite, Jéssica. Boa noite para a galera toda aqui no chat. Boa noite para todo mundo ligado nesse AV News especial. Mandar um abraço aqui, parabéns para o Flávio hoje. Outros aniversariantes do dia. Hoje, por exemplo, no nosso grupo de Telegram, tivemos 2 vascaínos nascendo na data de hoje. E hoje, segundo lá o nosso rival, aniversário também do Zico, né, o ídolo lá do rival, que eu tenho um carinho grande pelo Zico. Trabalhei com o Zico na Rádio Globo, então mando aqui também os meus parabéns para o Galinho. Mas olha, Jéssica, meu nível de preocupação é demais. Não dá para enumerar, não. Acho que se fosse de 1 a 10, eu colocaria 11, 12, porque tá complicado demais o que aconteceu ontem, até porque o Vasco não vai poder contar, por exemplo, com o Matheus Barbosa, que está suspenso para esse jogo. O técnico Zé Ricardo vai poder contar, inclusive, com a volta da possibilidade da volta, pelo menos no elenco do Léo Matos, que não foi o jogo lá na Araraquara, e tem a situação do Yuri Lara e do Vitinho, que, segundo as informações, pelo menos que a gente tentou hoje pela tarde, podem sim ser relacionados para esse jogo. Eu até acho que vai ser um pouco complicado demais apostar nesses jogadores logo para essa partida contra o Flamengo. Acho que, para mim, seria melhor preservar, inclusive, para o jogo do Juazeirense, que provavelmente vai ser quarta-feira o jogo da Copa do Brasil. A gente não sabe ainda, vai ser confirmado amanhã pela CBF, mas se for mesmo quarta-feira, eu não colocaria esses 2 jogadores voltando de contusão agora para esse jogo contra o Flamengo. O jogo que vai ser muito provavelmente na Bahia, né? Então, depois do clássico, o Vasco já vai ter aí, na sequência, uma viagem. Eu até entendo a sua opinião, Emerson Rocha, com relação a
a não colocar eles assim já no fogo, né? No jogo tão importante e decisivo. Porém, são aqueles jogadores que já estão em tempo de inatividade ali. Eu acho que se tiverem condições para o próximo domingo, talvez seja bom já ir dando aquela aquecida, aquela esticada na perna, sentindo um pouco do clima, né, de jogo grande, porque na quarta-feira vai ser mais um para o Vasco, né? E tem também a situação dos jogadores que não foram relacionados para esse jogo de ontem, a possibilidade deles retornarem à relação do técnico Zé Ricardo, que são o Matias Galarza, o MT e o Isaac. Você acha que seria uma boa ter esses jogadores como opção ali, Emerson Rocha? Sobre poupar, a gente vai falar já já. Uhum. Não, esses jogadores como opção não são irrelevantes. A questão, por exemplo, do Léo Matos, eu sei que o torcedor do Vasco não gosta do Léo Matos por tudo que vinha acontecendo no ano passado, até mesmo esse ano a atuação que ele teve não foi boa também. E aí só que me chama a atenção o Everton, lateral direito, que para mim está fazendo partidas muito ruins. Uma sequência de partidas ruins, o Everton, deixando muito a desejar. E o jogo contra o Flamengo, o Léo Matos estava naquele 3-1, inclusive ele abre o placar naquele jogo. Eu acho até que seria um jogo mais propenso a ter o Léo Matos, por mais que eu também concorde que o Léo Matos não vem bem no Vasco. Mas eu tenho um pouco de desconfiança, até pouco falar isso, é muita desconfiança no Everton, lateral direito. Eu acho que esse jogo, por exemplo, se o Vasco não quiser jogar com lateral direito, quiser jogar, por exemplo, com 3 zagueiros e um ala pela direita, eu não apostaria no Everton. Acho que um time um pouco mais fechado ali, porque o Flamengo deve vir com o time principal e é um jogo complicado. O torcedor do Vasco está preocupado, por exemplo, numa eventual goleada, que não acho que deve acontecer. Acho que o Vasco, se jogar focado, sério, por mais que as atuações não tenham sido boas com os outros times, acho que num clássico as coisas começam a se equivaler, tanto que você parar para analisar, de 2019 até ano passado, dos jogos importantes contra o Flamengo, teve aquele 4-4 que o Vasco só não venceu porque perdeu um pouco do gás no final, e o jogo do ano passado, 3-1. Então, assim, é lógico que o time do Flamengo, tecnicamente, é muito superior ao Vasco, não estou aqui chovendo no molhado, mas só que, num clássico, as forças, a ambição, até a motivação do jogador é outra. Então, eu acho que, por exemplo, para a lateral direita, Emerson, iria de Léo Matos, não iria do Everton, porque eu tenho muita desconfiança dele, principalmente na questão da marcação. Ele vem muito mal e para mim, deveria perder a vaga titular exatamente porque vem muito mal. Rapaz, é uma questão boa que a gente até fica pensando com relação à formação tática, né, do time. Porque eu até acredito que se voltar para o 4-4-2 ou 4-3-3, o Léo Matos seja uma opção melhor, mas com 3 zagueiros, não sei se o Léo Matos seria uma boa opção, ou se manter o Everton, o ala, espetado pelo lado direito. É uma boa discussão, Emerson. Inclusive, com relação à zaga, né, ao sistema defensivo do Vasco, porque teve a questão da estreia do Quinteiro, que não foi exemplar, na verdade quase ninguém foi nesse jogo, além do Thiago Rodrigues e além do próprio Anderson Conceição, né, que já é uma análise que a gente faz de que o Vasco realmente, a fala do Raniel, né, que deixa aquele clima um pouco mais pesado, de que o Vasco realmente soube sofrer, porque afinal o zagueiro e o goleiro se destacam no jogo. Mas, mesmo assim, do lado dele, a estreia do Quinteiro, que, como eu falei, não sobressaiu com relação ao restante do time, e a possibilidade de retorno do Ulisses ou do próprio Cangar. O que você acha aí nessa situação do sistema defensivo? Muda ou mantém o Quinteiro? Ô, Jéssica, eu entendi, por exemplo, no jogo contra o Audax, que o Vasco também foi muito mal, que o técnico Zé Ricardo, por exemplo, colocou um esquema de 5 jogadores lá atrás, esperando, por exemplo, que o Audax, que normalmente joga num 4-2-4, com 4 jogadores lá na frente, ele postado lá atrás com os 2 laterais e os 3 zagueiros, pudesse dar mais liberdade para o meio-campo. Eu entendo essa preocupação do Zé e acho até que ele pode ter feito aquele teste exatamente para um jogo, por exemplo, contra o Flamengo agora no domingo. E talvez a possibilidade dele jogar com 5 defensores, mesmo com o Léo Matos e o Edmar, por exemplo, se eu jogasse nesse estilo, eu provavelmente não iria com o Edmar. Eu colocaria, por exemplo, o Riquelme para ser um jogador até com um pouco mais de liberdade para ir à frente e armar as jogadas ali pelo setor esquerdo.
válido. Mas tem a opção do Gabriel Peck, que eu também acho que não pode ser titular do time do Vasco nesses momentos. Acho que o Vasco tem que contratar. A gente está batendo nessa tecla há muito tempo. Parece que o filme está sendo refeito de 2020, 2021, e por isso que eu acho que o Vasco tem que ir mesmo ao mercado, buscar contratações, principalmente nessa questão das laterais e também os atacantes de velocidade. Mas por falar em tática, quem é melhor para falar que eu? Esse cara que está aqui do meu lado, nosso Jean Faísca. Ele aí com a camisa bonita pra caramba, inclusive. Jean Faísca, eu já vou te trazer pra conversa, tá? Porque a gente quer saber o que você tem a dizer aí, o que você está esperando desse clássico do domingo. A gente até estava falando agora há pouco do lado direito, o Emerson Rocha acha que o Léo Matos pode ter uma oportunidade no lugar do Everton. Agora, um bom embate vai ser essa questão, porque o Flamengo vindo com o time principal, quem cai por ali? Bruno Henrique. Então, é um ponto de atenção, inclusive, o lado direito do Vasco, não é, Emerson? Emerson, ó. Jean, boa noite, amigo. Olha só, Jéssica, no último encontro aí do Léo Matos contra o Flamengo, ele literalmente botou o Bruno Henrique no bolso. E olha que ele tinha levado um cartão logo no início do jogo. Eu ainda pensei comigo, meu Deus, Nossa Senhora aí da expulsão, dá uma segurada, abençoa esse homem, porque ele já gosta de pegar um tornozelo, né? Aí tu pega um cara igual o Bruno Henrique, tão rápido pela frente, mas usou a experiência dele, soube controlar bem, sabe? E outra coisa, a maneira que o Vasco jogou aquele dia, de se fechar bem lá atrás e realmente explorar só contra-ataque, também ajuda o Léo Matos. E eu vejo que no domingo o Vasco não vai jogar de uma forma diferente. O Vasco já tá jogando aí com a traseira do zagueiro lá dentro da meia-lua normalmente, imagina num jogo contra o Flamengo. Então eu acho que o Léo Matos pode entrar ali pela direita. Só que assim, pela questão da velocidade e da imposição física, eu vejo o Everton também bem preparado para exercer esse tipo de função. Talvez não com a experiência, com a malandragem aí do Léo Matos, mas é um jogador que pode ajudar. Agora, infelizmente, com a bola e no apoio, é que o Everton está se mostrando muito abaixo daquilo que a gente imaginava. Eu sei que existe uma questão aí tática da equipe do Vasco, que ele está muito isolado, mas enfim, o Vasco hoje tem problemas crônicos nas laterais, isso é um fato. Eu não sei se vocês dois concordam comigo, mas eu vejo hoje as laterais do Vasco assim, quem mostrar um tantinho assim, pega a camisa, entra e vai para dentro do campo, sabe? Tá muito abaixo do que a gente imaginava. Não é de hoje. Não, bom tempo. Bom tempo. Ô Jean, eu até levantei a bola aqui junto com a Jéssica, porque, por exemplo, lembra que a gente teve aquela discussão do jogo contra o Audax, que o Zé Ricardo acabou escalando 5 defensores, né? Talvez para um jogo contra o Flamengo até seja mais ideal. Lógico, eu nem gosto também dessa escalação, mas pelo menos o desenho e a ideia dele seja mais coerente num jogo desse contra o Flamengo, né, Jean? Pode escalar. Você diz daí com 3 zagueiros, né, Emerson? Com 3 zagueiros. E assim, esse terceiro zagueiro, eu vou dizer para você assim, ó, que eu deixaria o Quinteiros na sobra, Anderson Conceição pela esquerda e o Ulisses pela direita, pela questão da velocidade, pela questão da imposição física, porque assim, você vai enfrentar jogadores, primeiro a velocidade de raciocínio do Arrascaeta, que é um negócio assim assustador, né? O cara do ramo, é o melhor pifador do futebol brasileiro, mas com sobras mesmo. E ele achando ali o Bruno Henrique e o Gabigol ali na frente. Agora sim, Emerson, eu vou levantar uma polêmica aqui, e vai sair aí a tabela da Copa do Brasil, e pelo que a gente imagina, o Vasco joga na próxima quarta-feira contra a Juazeirense lá na Bahia, tá? Eu não vejo problema nenhum, e eu sei que eu vou levar porrada à vontade aí da torcida do Vasco, não tem problema, em dar uma segurada nos principais jogadores, tá? Porque olha aqui, ó, o Vasco está classificado para a semifinal, vocês concordam comigo? E assim, ó, o Vasco ganhando do Flamengo ou perdendo do Flamengo, provavelmente o Vasco vai pegar o Flamengo. Porque o Botafogo tem tudo para ser o 4º colocado e o Fluminense tem tudo para ser o 1º. Então, assim, não vai mudar muito também. Entendeu? Você pegar Flamengo, pegar Fluminense. Agora, você ter uma desclassificação para Juazeirense lá semana que vem, e quando eu digo segurar assim, ó. Thiago Rodrigues, eu acho que hoje é um ponto fundamental na nossa equipe. Anderson Conceição é um ponto fundamental na nossa equipe. Nenê é um ponto fundamental na nossa equipe. Eu acho que pelo menos esses jogadores, e olha, eu acho que até Raniel e Juninho eu também dava uma segurada. Para o jogo decisivo, semana que vem é um jogo que vale mais de 1 milha, tá? Dá a possibilidade do Vasco avançar e na próxima fase já é mais um cofre gordo, aí já tem um jogo em casa que é mais uma renda,
Enfim, tem que prestar muita atenção. Inclusive, Emerson, ontem na coletiva, o Zé Ricardo fala sobre isso, né? Em rodar o elenco. Ele usa esse termo, tá? Eu não sei não se para domingo ele não vai dar uma segurada em alguns jogadores. Agora, Emerson, a questão é que segurar o Nenê, tecnicamente ninguém substitui ele nesse elenco. Isso vocês concordam, né? Não tem ninguém nível Nenê aqui. Taticamente, a gente já viu que o Zé tentou, com o Bruno Nazário, fazendo outras composições. Para esse jogo, talvez aí o Vitinho retornando. Como é que você tem o Nenê para pegar o Flamengo? Tudo bem que eu também concordo com o Jean. O jogo importante do Vasco, valendo realmente alguma coisa importante nesse momento, já que o Vasco já tem a classificação na Taça Guanabara, é o jogo da Juazeirense. Mas perder pro Flamengo também é feio, né? Perder jogando mal é mais feio ainda. Então, como é que você vê a armação tática, ô Emerson, nesse sentido de compor essas peças que o Jean disse que pouparia? Tem dois detalhes importantes. O primeiro, o Vasco não vai ter o Matheus Barbosa. E provavelmente, como aconteceu no jogo de ontem, o Luiz Henrique deve substituir o Matheus Barbosa. Talvez faça uma composição ali com a questão do 3 zagueiro, pode ser que não. Mas é essa a possibilidade. E tem um detalhe que é o seguinte. O Zé, na primeira vez que ele poupou o Nenê, ele revelou que a sequência de jogos do Nenê, pelo menos a programação que o Vasco tem com ele, é o seguinte. 3 jogos, 1 folga. O Nenê folgou no jogo contra o Audax. E aí ele jogou contra o Fluminense, jogou ontem contra a equipe da Ferroviária e, em princípio, jogaria contra o Flamengo. Só que, como disse agora o Jean, e muito importante, o jogo da quarta-feira é a sequência de 4 jogos. Ou seja, ele teria que ser poupado, pelo menos pela programação do Vasco. E aí eu fico nesse pensamento. Tá bom, ele joga contra o Flamengo, jogo que, como disse o Jean, não vale muita coisa. Tem esse jogo que é uma viagem ao interior da Bahia, depois volta, tudo bem, tem um jogo contra o Resende que ele pode ser poupado para depois as semifinais. Mas fica a minha dúvida, será que vale colocar o Nenê nessa sequência de 4 jogos? Ontem no jogo de ontem, é demais, mas assim, no jogo de ontem ele correu pra caramba, no final o próprio Jean estava falando que ele corria atrás do marcador lá atrás, então assim, fica essa minha preocupação. Será que vale mesmo a pena você colocar o Nenê no jogo do domingo contra o Flamengo e depois ter a viagem para Juazeiro? Eu prefiro ter o Nenê completo, fresquinho, tranquilo para o jogo contra o Juazeirense. Por mais que eu entenda a questão da rivalidade e entenda essa questão do torcedor do Vasco ficar preocupado em tomar uma goleada histórica. É, realmente. Olha, o Zé falando nele, inclusive... Fala aí, Jean. Não, eu vejo assim, ó, a questão do Nenê, e com exceção do Nenê, do Anderson Conceição, eu acho que dá para fazer um time competitivo para jogar contra o Flamengo. Porque esse time que vem jogando agora não é garantia nenhuma que vai fazer uma partida 100% contra o Flamengo, gente. Pô, tá baixo, cara, tá baixo, o Vasco tá baixo. Pô, hoje nos grupos de WhatsApp, e olha que eu sou um otimista, vocês sabem, são 2 fatores, eu sou um otimista e sou um apreciador do trabalho do Zé Ricardo. Agora, o trabalho do Zé Ricardo não está acontecendo. Eu entendo tudo, eu entendo que é um trabalho novo, eu entendo. Ontem, por exemplo, estrearam 2 jogadores, eu entendo. Agora, eu vou dar um exemplo para vocês, um exemplo bem simples aqui. Fernando Diniz, no primeiro jogo dele no Vasco, a gente já não viu as digitais do Fernando Diniz? No primeiro jogo, o joguinho apoiado, o superioridade da bola, e eu não estou conseguindo ver um DNA do Zé Ricardo nessa equipe, sabe? Ele mudou. Aquele Zé Ricardo que eu conheci lá em 2017, 2018... Hoje no Vasco... Isso. Mas, e sabe, Jéssica, que assim, ó, eu no dia da entrevista lá, da live com o Zé Ricardo, eu brinquei com ele e eu tô sentindo falta disso. Tô falando sério. Tô sentindo falta. Ele poderia perfeitamente meter um Edmar e um Riquelme e um Léo Matos e o Everton. Enquanto nós não temos esse atacante ali de pé direito, qual o problema, cara, da gente botar o Everton ali pra testar? Pô, a gente já colocou tanta gente ali e não deu certo. Entendeu? Então, eu vejo que o Zé Ricardo pode ver as outras alternativas. As características de cada um se combinam, né? O Edmar defensivo com o Riquelme ofensivo, o Everton ofensivo com o Léo Matos defensivo. Por que não? Realmente, é uma coisa a se pensar. Não, e outra coisa, né? O Riquelme, ele chegou a jogar amistosos na seleção brasileira na segunda linha pelo lado direito, inclusive. Tá? Isso é fato. Só pesquisar... Chegou a jogar, acho que fez até gol, Emerson. Fez gol contra o Chile, amistoso 5-0 na Granja Comari.
Pô, cara, talvez a solução nossa tá ali, a gente tá tentando tanta coisa aí fora. Claro que num jogo igual esse contra o Flamengo, especificamente, é pesado você testar um negócio desse. O jogo contra o Flamengo, eu acredito que tem que simplificar ao máximo. O que mais tá treinado, porque assim, não dá para ir de qualquer jeito, que daí a paulada no lombo vai cantar, sabe? Mas enfim, eu tô sentindo falta do trabalho do Zé Ricardo, tá? Não, e longe de mim aqui, falar que se ele levar uma lambada do Flamengo, tira o Zé Ricardo. Não, longe disso, longe. Mas está na hora de aparecer algo mais no trabalho do Zé Ricardo. E a gente vai ouvir agora um trecho do que o Zé falou ontem na entrevista coletiva. Ele deu uma resposta analisando, né, esses 10 jogos que o Vasco tem nessa temporada com ele no comando, já projetando também esse jogo contra o Juazeirense e o clássico contra o Flamengo. Vamos conferir. Superação é a palavra que todos nós temos aqui do dia a dia, né? Então está na nossa identidade aqui a superação. Mas sabíamos desde o início que nada seria fácil no ano. Um período difícil, uma avaliação que acabou ficando um pouquinho prejudicada pelo início de trabalho, quando a gente tinha muitos jogadores com Covid, 7 atletas, nosso elenco está em formação ainda. Últimos jogos, estreamos 4 atletas. Então, assim, não é fácil você dentro do campeonato, até o campeonato carioca, buscar o entrosamento perfeito. Entendemos que a gente precisa melhorar nosso sincronismo, a nossa posse de bola, enfim, nosso sistema defensivo, nosso ataque, enfim, todos os setores, de uma forma geral a gente precisa evoluir, continuar evoluindo, mas se a gente fizer um balanço desses 10 jogos, eu acredito que o saldo é positivo e a gente vai continuar construindo, degrau por degrau, passo a passo, que a gente tem que buscar o nosso caminho. Nós sabemos qual é o objetivo do Vasco para 2022, temos um planejamento, a gente vai seguir, sabendo que os planejamentos acabam tendo que serem corrigidos em algum determinado momento. E se a gente precisar disso, a gente vai estar atento para isso também. Né? Sobre o próximo jogo contra o Flamengo, nós já estamos classificados para a semifinal do Campeonato Carioca, que era o nosso primeiro objetivo. Me parece que já saiu aí da CBF. Nós vamos jogar quarta-feira na Bahia, contra o Juazeirense. Vai ser um jogo extremamente difícil também, com uma perna só. Descansar o nosso elenco, voltar para o Rio amanhã, depois do treino aqui da manhã, e ver quem é que vai, porque é um clássico, é o maior orçamento do futebol brasileiro. Nós sabemos de toda a potência, mas nosso dia a dia, para quem trabalha no futebol, feito de desafios. Nós vamos encarar o jogo como um grande desafio, respeitando a equipe do Flamengo, mas sem temer nem o Flamengo e nenhuma equipe. Tá, então, Zé Ricardo, eu acho que essa última frase dele coroa bastante a fala dele, né? Temer nenhum adversário, porém, saber que o Vasco realmente precisa melhorar. E eu senti uma deixazinha aí de que, já estamos classificados e tal. Tu sentiu também, Emerson Rocha, de que realmente ele vai preservar os atletas? Preservar os atletas eu acho que não, mas assim, eu acho que um ou outro, como disse o Jean, acho que deve acontecer sim. Essa questão do Nenê me chama muita atenção. Acho mesmo que ele pode sim, um jogador ou outro, mudar a questão do esquema, que eu acho que com 3 zagueiros, eu acho que pode ser que aconteça sim, porque ele já vem treinando, não vai surgir do nada. O Vasco já jogou, inclusive, nesse esquema. Então, assim, ele já fez alguns testes no Campeonato Carioca. Acho que o jogo contra o Flamengo, eu até bato nessa tecla, porque assim, o Vasco dificilmente na Série B vai enfrentar um time como se fosse o Flamengo. Dificilmente não vai enfrentar um time igual ao Flamengo na Série B do Campeonato Brasileiro. Então, assim, é um teste importante, mais para a questão da confiança do que outra situação. Até porque, por exemplo, ano passado a gente venceu o Flamengo e a gente viu a tragédia que foi o restante da temporada. Então, assim, é mais para pegar uma questão do espírito, é mais para o torcedor ganhar um pouco mais de motivação e mudar um pouco a chave, né? Pelo menos um time um pouco mais brigador, um time um pouco mais em conjunto, um time com menos espaço, porque é isso que o torcedor quer, que o Vasco seja um time um pouco mais competitivo, coisa que não está sendo nas últimas partidas. Rafael Martins Sá é o árbitro do jogo. E, Jean Faísca, teremos VAR, hein? E aí? O que o VAR acrescenta ou traz de preocupação para esse jogo? Que, tudo bem, é aquilo, já está classificado. Mas, né, o histórico recente diz algumas coisas, Jean Faísca.
O VAR, ainda bem que ontem à noite não teve VAR, né? Ainda bem que não teve VAR ontem à noite, porque a coisa ia desenhar feia, os caras faziam um gol logo depois do Vasco. Mas enfim, a gente tem que acreditar na idoneidade do negócio. Eu tive uma decepção muito grande no VAR quando, naquele jogo nacional, eu entendi que é o humano que coloca a linha aonde ele quer na pessoa. Na minha cabeça era programa. Tem uma fala aquele dia que eu acho que se é num país sério, aquele Campeonato Brasileiro não tinha acabado até hoje. Não sei se vocês lembram, tem alguém que fala assim, ó, tira daí que aí vai dar impedido. Vocês lembram disso aí? É só procurar no YouTube, digitar lá, aí vai dar impedido, tira daí. Então como tira daí que aí vai dar impedido? Isso aí não existe, entendeu? É uma pena que é assim, eu imaginava que era um programa que definia o último ponto até a linha de fundo, mas é garantia assim de pelo menos a gente achar que tem uma idoneidade aí no processo. E é um jogo pesado. Quem entra em campo para jogar um Vasco-Flamengo é um jogo pesado dos dois lados. E eu vou dizer um negócio para vocês, assim, ó, eu optaria para esse jogo de domingo para colocar jogador com saúde dentro de campo, sabe? Eu vou dar um exemplo para vocês. Vitinho e Yuri estão muito tempo parados. Você colocar para jogar um jogo desse contra um time entrosado, contra um time que fisicamente sufoca muito, marca muito pressão, eu não sei se é uma boa, eu não sei se é legal também, sabe? Eu acho que é jogo para quem aí tá nessa pegada, tá nesse ritmo e já tá. Por exemplo, o Luiz Henrique, toda hora entrando aí, eu acho que vai por aí o caminho da escalação do Vasco. A gente vai fechar esse primeiro bloco rapidinho. Tem um recado do Flávio Dias sobre o Renda Extra. Na sequência, a gente já volta. Você pensou que eu fosse esquecer do Renda Extra, né? Não esqueci não. O Renda Extra tá dando uma vida nova a muita gente. Na descrição do vídeo você tem um link. Você clica ali, paga R$ 47 para fazer o curso Lucrando em Home Office. Você faz esse curso e você aprende a trabalhar de casa, sem patrão, sem trânsito, sem riscos aí de variantes, da própria Covid, enfim. Você trabalha de casa, tem uma equipe de suporte que dá toda a segurança para você aprender. E mesmo que você não consiga aprender, eles devolvem o seu dinheiro. Você não tem absolutamente nada a perder e tem muito a ganhar. Lucrando em Home Office, aqui embaixo. Entre, clique, pague R$ 47, faça o curso e comece a trabalhar de casa, ganhando em dólar. O homem faz aniversário, mas deixa recadinho aqui gravado pra gente matar a saudade aqui. Vamos saber rapidinho como é que vai vir, né, esse time do Flamengo, que teve a semana livre, aí está tendo, e vai ter esse jogo no domingo contra a equipe do Vasco da Gama. Quem vai trazer as informações para a gente é o meu colega, amigo Diego Magalhães, setorista do Flamengo pela Super Rádio Brasil. Boa noite, Diego. Boa noite, Jéssica. Boa noite, Emerson. Um grande abraço para todo mundo ligado aqui no canal Atenção Vascaínos. O Flamengo teve a semana toda cheia para se preparar para esse clássico de domingo diante do Vasco. Não atuou no meio de semana, então tem até um fôlego a mais em relação ao Vasco. A tendência, até por isso, é que o Paulo Souza não implemente tanto aquele rodízio que ele vem utilizando nesses jogos de início de temporada. Então dá para esperar um Flamengo um pouco mais parecido com aquele que o torcedor rubro-negro entende como titular. Por exemplo, o Hugo Souza deve retornar ao gol, já que o Diego Alves foi muito mal na última partida diante do Resende, falhou nos 2 gols, então o Hugo deve retomar essa vaga que parece que o Paulo Souza está indicando que ele será o titular para a temporada. O Felipe Luiz também deve retornar à equipe, ele foi o poupado do último jogo. Agora, o Thiago Maia, que estava se recuperando de uma lesão, treinou normalmente com o grupo durante a semana e deve ser a novidade, pelo menos, na relação para esse jogo. Se vai começar, se vai atuar, aí são outros 500. Já o Gustavo Henrique, zagueiro que ainda se recupera de um problema, uma entorse no joelho direito, ele está ainda na parte de transição, então dificilmente vai ficar à disposição para o clássico, assim como o Rodrigo Caio, que já está há muito tempo no departamento médico do Flamengo. É claro que, em se tratando de Paulo Souza, a gente pode esperar qualquer coisa em relação à escalação da equipe. Ele ainda tem pelo menos mais uns 2 dias de treino, 2 atividades pela frente, e não tem como cravar ainda um time titular, o time que o Flamengo vai mandar a campo domingo para enfrentar o Vasco. Aquele abraço e até a próxima. Valeu, Diego Magalhães, trazendo as informações do Flamengo. Ô, Emerson Rocha, eu quero te pedir um favor.
Dá uma passadinha aí na galera, ver o que o pessoal tá falando aí, né? E também tem notícia, tem informação importante. Já pode tocar aí que a gente já comenta em cima disso, Emerson Rocha. Então, Jéssica, tem muita gente perguntando aqui sobre a questão de contratações do Vasco, sobre a questão de reforços. O Vasco que está praticamente acertado com o atacante Eric Farias. A gente já trouxe esse detalhe durante essa semana. Jogador de 25 anos, jogador que vem do Ipiranga. Inclusive, o Flávio até trouxe essa informação de que Grêmio Internacional estava interessado nesse jogador, mas a equipe do Ipiranga preferiu negociar com o Vasco. E aí ele chega após o Campeonato Estadual, ao término do Gauchão, ele vem para jogar a Série B do Campeonato Brasileiro. No Campeonato Carioca, o jogador pode atuar até ser inscrito até a semifinal. Então, por exemplo, vamos supor que o Ipiranga seja eliminado no Gauchão antes disso. Ele pode, inclusive, chegar aqui e ser inscrito no Campeonato Carioca. Dá tempo de jogar ali a semifinal, por exemplo. Não sei como é que está essa situação do Ipiranga lá, que até está fazendo um bom Campeonato Gaúcho. Então, acho que ele vai vir mesmo para a Série B. É um jogador de velocidade, de força, mas que teve poucos jogos na carreira. E o Vasco, sim, vai movimentar o mercado. As informações que a gente tem que o Vasco vai, sim, buscar outras contratações, principalmente para a Série B. A gente já viu e sabe da possibilidade do Vasco buscar outros jogadores de velocidade, jogadores para o meio-campo e até mesmo a questão das laterais, que chama muita atenção, e o Jean pode comentar sobre isso. Jean, é mais uma aposta, né? Na verdade, o que se espera é um pouco mais além do Eric, não a gente já menosprezando o jogador antes da vinda, mas pelas características, pela pouca rodagem dele, né? E aí você já pode emendar aí no seu comentário com relação às laterais, porque também é necessidade de contratação, e até nisso que eu falo, o Vasco precisa de mais. O Emerson, eu tenho uma notícia para te dar do Ipiranga no Campeonato Gaúcho, Emerson. Ele é só o líder do campeonato, com 18 pontos. O Grêmio tem 17. Vai demorar. Ou seja, para liberar esse homem vai demorar, Emerson. Ele não vai vir rápido, não. Ele vai ficar por lá. Ele está sendo bem aproveitado lá. Mas é óbvio, e assim, ó, o torcedor do Vasco, ele tá difícil comunicar com o torcedor do Vasco, sabe? E com razão, eu não tiro a razão, porque o que acontece? Vem a história da SAF, estamos ricos, 70 milhões, mais 120 milhões, mais 190 milhões, mais São Januário, mais não sei o quê. Aí a primeira contratação que aparece é o Eric. Aí como é que tu explica pro cara que tu tá rico e que tá trazendo o Eric? É fácil de explicar. O Eric ainda... Sim. Desculpa te atrapalhar, mas até tá rolando aí que hoje um banco, né, um banco grande teve um problema, um erro no sistema, que o dinheiro estava saindo da conta das pessoas sem as pessoas mexerem, né? Aí o pessoal tava desesperado, só não mexe nos 70 milhões, deixa os 70 milhões aí, o torcedor vascaíno já tá completamente, vou dizer na gíria carioca, escaldado, essa é a verdade. Escaldado. Não, é verdade, Jéssica, é verdade, e assim... o que o torcedor do Vasco imagina? Que a partir da hora que o Vasco fosse no mercado agora, o Vasco ia procurar uma... Sabe aquela prateleira que está mais em cima ali? O Emerson, a Jéssica não tem essa bênção ainda, mas a Jéssica vai ter logo, logo. Agora, eu e o Emerson que temos filhos, quando tu vai no shopping, tu entra na loja de brinquedo, tu sabe onde é que é o corredor dos eletrônicos, brinquedos caros, e o corredor daqueles brinquedos de plástico. Tu pega as crianças e tu vai empurrando aqui, ó, para aquele corredor, vai levando para lá. O que dá para comprar é isso aqui, ó, é isso aqui. O Emerson sabe do que eu tô falando, entendeu? E vira o rosto da criança e... Muito bem, né, Emerson? Então, é assim que funciona. Agora, o Eric, ele tá no corredor do brinquedo. Agora, já aconteceu muitas vezes de eu comprar um brinquedo pro meu filho, pagar 30 pila e ele brincar um monte, e comprar um brinquedo de pagar 400, 500 pila e ele não brinca. Então, assim, a gente tem que ver o que vai acontecer. Mas o torcedor do Vasco não quer saber isso. O torcedor do Vasco quer ver se vai chegar o Alex Teixeira, se vai conseguir repatriar o Pato. É isso. E eu acho que o torcedor vascaíno tem todo o direito de sonhar. Tem todo o direito de querer isso aí. Cara, eu tenho uma maluquice comigo que eu tiro, assim, meia hora por dia, 40 minutos, e fico pesquisando o jogo antigo do Vasco. Cara, o Vasco montou cada time nos últimos 20 anos que é de chorar, assim, sabe? O Vasco tem 4 rebaixamentos, o Vasco era para ter 6, 7 dos times que foram montados, sabe? Era para fazer assim, ó, bater, voltar. Pô, o time de 2004, que o PEC pega, meu Deus, e bota todo mundo nas costas e não deixa cair, cara, era um time horroroso,
sabe? Desmanchou o time campeão carioca de 2003, né? Que tinha o quarteto fantástico, diga-se de passagem, Marcelinho, Carioca, Pet, Valdir Bigode e Marques, né? Aí desmancha isso aí, entendeu? Só que assim, ontem à noite na live, até vou me alongar um pouquinho aqui, ontem à noite na live a gente falou sobre isso. Quando tu traz o Marques, quando tu traz o Marcelinho Carioca, quando tu traz o Pet, esses caras pegam a camisa do Vasco e não sentem nada. Eles vão lá e jogam, cara. Eles vão lá e jogam. Então, essa garantia, eu até citei ontem à noite, o Cano. O Cano não foi surpresa, o Cano era o artilheiro sul-americano. O artilheiro sul-americano não vai sentir para jogar no Vasco, na América do Sul, ele, por 2 anos consecutivos. Então, é esse tipo de jogador que o Vasco agora precisa mirar. É esse tipo de jogador que precisa repatriar, que precisa buscar, que tem que fazer uma engenharia financeira, porque com esses que nós temos hoje, nós estamos vendo que a coisa está ficando bem complicada. Não, e eu falo isso aqui, gente. Frase do Jean Faísca ontem, né, o Emerson? Saudades de quando o Vasco contratava negros maravilhosos. Exatamente. Meu Deus. Eu falo isso porque, por exemplo, assim, você quer ver um detalhe? Marquinhos Gabriel hoje seria titular no Vasco. O Vasco não precisa de jogador para ser titular. O que eu tô falando é o seguinte: não precisa de jogador para ser titular, porque para ser titular nesse time do Vasco é só ter 2 palitos e é titular do Vasco. Tem que chegar alguém para chegar e resolver e não sentir a camisa, cara. É isso. A gente precisa de pelo menos 3 a 4 jogadores para chegarem, serem titulares absolutos, assim, sem contestação, como é, por exemplo, hoje o Thiago Rodrigues e o Anderson Conceição. O Vasco precisa disso, jogador para chegar e tomar a posição de vez, assim. A gente fala assim, pô, isso aqui a gente tá tranquilo. É isso. Pelo menos ali, eu acho que as laterais, a questão da volância e o atacante de velocidade para ontem. Meus amigos, o ruim é que tudo gira em torno disso. Tudo gira em torno da grana. E essa grana do Vasco, vamos ver, né, se vai cair a tempo para que tudo aconteça. Afinal, é só a gente parar para pensar também. A gente tem os 70 milhões agora do empréstimo. Eu até recebi uma mensagem esses dias no meu Instagram, e até me perdoe a pessoa, eu acho que eu nem cheguei a responder, mas a pessoa falando, Jéssica, tem os 70 milhões do empréstimo e a camisa do Vasco nesse momento, com patrocínios e tal, custando ali 36 milhões de reais. E esse dinheiro, sabe? Então, assim, questão de gestão financeira também, né, o Jean Faísca, que não faz mal a ninguém, e saber empregar o dinheiro, porque é o dinheiro que o Vasco tem nesse momento. Acho também que não tem como contar com o passarinho que ainda está voando. Né? O que tem na mão é o que vai lá e usa. Tem umas coisas assim, eu vou dar um exemplo para vocês. O Luan ele já tem cãibra nos braços de tanto troféu que ele levantou no Palmeiras desde que ele saiu do Vasco. E o Luan, quando ele saiu do Vasco, o Vasco ficou com um percentual do Luan. O Palmeiras nesse período, uma centena de jogadores do Palmeiras jogaria no Vasco. Uma centena. Eu tô falando, pode, desde que o Luan foi pro Palmeiras, eu separo 100 jogadores do Palmeiras. Será que não tem como pegar um jogador do Palmeiras emprestado por 6 meses para fazer uma Série B pelo Vasco? O Vitor Luiz, por exemplo, lateral esquerdo, essa base do Palmeiras que ganhou a Copa São Paulo agora tem 3, 4 jogadores fantásticos, sabe? Enfim, vários. Eu vou dar um exemplo, o zagueiro que foi lá pro Cuiabá, o Alain Pereur lá, tá lá no Cuiabá. Hoje a gente vê jogador do Palmeiras por tudo que é lugar. Qual é o problema com o Vasco, cara? Será que o Vasco não consegue dialogar por esses 40% do Luan? Meu Deus, eu fico assim, sabe? E essa criatividade, Jéssica, essa criatividade tem que ter. Nem tudo é dinheiro. Porque o cara no Vasco, ele dá 2 chutes, ele valoriza de uma maneira, entendeu? Um cara, o Atlético Mineiro, eu vi antes da final da Supercopa, eu quase chorei, a lágrima ficou pendurada. Teve um canal de televisão que pegou o elenco do outro lado lá, o elenco lá do outro lado, e o elenco do Galo e botou lado a lado, assim, o elenco. Cara, dá vontade de chorar? Monta mais 2 times que fiquem no G6 no Brasileiro. Entendeu? Será que lá no Galo não tem ninguém que a gente consiga fazer alguma coisa para trazer para jogar? Enfim, eu acho que vai muito da criatividade agora também. Grana e criatividade. Também acho. Pois é. Vamos ver quais serão as cenas dos próximos capítulos. A gente já vai caminhando para o final aqui desse Avenews, que hoje foi muito mais de bate-papo, de comentário, porque o nosso querido 10 e faixa, né, o Capita aqui, tá aproveitando o dia, deve ter passado o dia lá no Copacabana Palace, inclusive, bota aí na tela, olha a foto do garoto, a carinha dele.
debaixo do guarda-sol, porque hoje aqui no Rio de Janeiro, hoje é Faísca, 50 graus na sombra, tá bom pra você? Um calor, mas um calor de baixar pressão, meu amigo. Aí, e olha o bonitão, embaixo do guarda-sol, devia estar tomando aquela água de coco, merecidamente, nossos parabéns, felicitações ao Flávio Dias, nosso companheiro, nosso querido boss aqui do canal Atenção Vascaínos. Parabéns, Flávio, curta, espero que você tenha aproveitado seu dia e também a sua noite. Hoje ficou no chinelinho, a gente adora falar que o Flávio tá no chinelinho, né? Porque é raro isso acontecer, mas hoje, merecidamente, chinelinho para o Flávio Dias. Um beijo, então, a hora do abraço é exclusiva do Flávio Dias, mas aqui a gente vai deixar o nosso abraço, nosso beijo para ele. Eu já vou encerrando aqui a minha parte, vou deixar também o Emerson Rocha e o Jean Faísca deixarem os seus recados, suas colocações finais. Um beijo para vocês que estiveram conosco até aqui. Um beijo para o Flávio Dias mais uma vez. E amanhã tem Bom Dia Gigante. Amanhã tem AVNews especial de novo. Tá? No sábado tem Arquibancada do AV. Nossa programação segue a todo vapor. Emerson Rocha, se despeça aí da galera. Na sequência, Jean Faísca. E ó, meu beijo. Eu já vou ficando por aqui caladinha, só observando os meninos. Então, Jéssica, dá boa noite para todo mundo que participou com a gente aqui no chat, para o Jean, para você, e informar, né? Amanhã tem Boletim AV, Boletim AV não, desculpa, tem Bom Dia Gigante, tem programação praticamente completa aqui no canal Atenção Vascaínos, tem boletim lá no nosso AV+, ou seja, não para a gente de trazer produtos, vídeos e, lógico, informações para a galera ligada aqui na plataforma. Hoje teve também nosso AVcast com o Flávio Dias, no dia do aniversário ele gravou lá o nosso podcast, então você pode ir lá no Spotify e demais agregadores, e mais uma vez pedir sempre para a galera aqui sempre compartilhar, porque ajuda bastante. Grande abraço, não esqueça de deixar o like. Valeu! Primeiro, desejar os parabéns para o Flávio Dias aí também, como eu falei ontem à noite no final da live, aí uma referência, e esse mundo é muito louco, cara, esse mundo é muito louco. Eu expliquei ontem à noite, um cara que eu ouvi aqui a 1000 quilômetros, aí daqui a pouco tá o contato ali na tua frente, aí tu tá trabalhando com um cara, sabe? E hoje eu até queria postar uma foto com ele aí nas redes sociais. Aí eu fui para o Rio de Janeiro, só que muitas coisas sou parecido com o Flávio aí. Eu não sou da internet, é porque tem gente, Emerson, que já tá até dando cupons. Tem gente que tá dando cupons, entendeu? E eu não sou esse blogueirinho aí. Então eu fui lá, não fiz a foto com o Flávio, enfim, temos que arrumar isso aí no próximo encontro, fazer uma foto aí com o Flávio. Enfim, torcedor. Eu vou pedir um negócio pro torcedor vascaíno que ele vai me encher o saco, mas não tem problema, eu vou pedir. Torcedor vascaíno, aconteça o que acontecer domingo, resiliência. Nós precisamos respirar, porque o nosso Natal esse ano tem tudo para ser antes do aniversário do Vasco. Vocês sabem do que eu estou falando. Então vamos ter resiliência, nós vamos sofrer um pouquinho ainda, não vai ser fácil, não é de uma hora para outra, e que a gente acredite aí. E outra coisa, tá? Vamos dar crédito pro Zé e pro Brasil, que por enquanto é com esses caras que nós estamos. E se Deus quiser, a gente vai ficar um bom tempo com eles. Não adianta a gente dar sarrafada neles aí, e daqui a pouco traz outros, já trouxemos 10, desde que eles saíram daqui. O Luxemburgo aprovou num tantinho assim, ali no meio do caminho. Então eu acho que a gente, porque eu vejo muito torcedor, tá? Torcendo não, as coisas dão errado. Ah, tá vendo? Tem que mandar... Não, vamos torcer para dar certo. Vamos torcer para as coisas andarem, para a gente ter um final de semana feliz aí, uma semana boa semana que vem. Abraço, Jéssica, sempre um prazer. Abraço, Emerson, sempre um prazer. Sábado de manhã, agora a próxima aparição no Faísca Tá On, 10 horas. É isso. Valeu, galera. Boa noite.